Oi, gente, boa tarde. Tô só esperando a Lorena entrar pra gente começar a nossa live sobre educação, a atual situação no Brasil, tá? Galera que estiver chegando vai dando um oi aí pra eu saber quem tá online. E aí também vai me falando do áudio, se tá ok? Oi, hoje tem gente andando, chegando. Só tô esperando a Lorene dar o ok dela aqui. Olá, tudo bem? Vamos ver. Deixa eu ver. A Lorene já deve estar chegando. Ah, obrigada. A gente precisa também fazer um bate-papo qualquer dia, hein? Tô avisando a Lorene aqui que a gente já tá ao vivo. O áudio tá legal? Tá dando pra me ouvir direitinho? Que eu falo baixo, eu tenho que ficar com o microfone aqui. E a Lorene já tá entrando. Ah, obrigada. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida sobre educação? O negócio tá complicado, né? Aí a Lorene entrou. Vamos lá. Deixa eu silenciar o meu computador, porque senão vocês vão ficar escutando tuf, tuf, tuf. Pronto. Ei, Lorene. E Ih, aí, agora eu tampei a minha própria cara. tô Deixa eu ver. tentando me organizar aqui com esse celular também que tá carregando. Peraí, Ah, o meu tá assim, se você vê a cena, ele está de pendurado. Eu tenho uma luminária toda torta na minha cara, vê se mas dá. não Acho que consegue. ficou. Ficou. Você só tá de lado. Ah, eu tô de lado? De lado. Assim tá melhor, que eu consigo te ver direitinho. Tá, vou equilibrar ele aqui na tela do notebook. Pronto. Eu também fiz isso. Eu coloquei na tela do notebook e eu fico segurando ele, às vezes, com o dedinho, aquele signo de que cair. É tranquilo. Assim, em algumas lives minhas, meu celular caiu, assim, foi um efeito bem louco para quem estava assistindo e tinha vertigem. Mas a gente resolve. Como é que você tá, Lorene? Não, tirando que não presta, tudo tranquilo. Tá. A gente nunca vai estar 100% bem nesse momento, né? Pela solidariedade com as pessoas, né, que estão passando situações muito piores. A gente tem relatos dramáticos mesmo, mas também porque o governo não nos ajuda, né? Então, todo dia tem uma surpresa, todo dia tem um tensionamento, todo dia tem um ataque. Então, a gente também vive sob tensão, por um lado, por conta da pandemia, e por outro lado, porque a gente não sabe qual vai ser a próxima armadilha que o governo vai criar. Então, isso é realmente bastante Exatamente. desgastante. A gente não consegue descansar, assim. Ainda mais quando a gente trabalha como militante, assim, a gente não tem descanso, não tem sábado, não tem domingo. A todo momento a gente é bombardeado e a gente tem que estar sempre se manifestando. Ou a gente Ó, não consegue não se manifestar, né? Relaxa, o meu vai cair várias vezes e às vezes eu vou ficar escura porque assim, minha iluminação tá bem na gambiarra. e nós temos um problema grave também, que é o fato de que professores, principalmente professores universitários, eu vou falar como quem tem 34 anos de magistério, né? 10 na educação superior, 12 na educação superior e o restante na educação básica, o professor não trabalha só em sala de aula, né? Então, assim, na nossa profissão, principalmente na docência superior, a gente tem um conjunto de atividades que também podem ser desenvolvidas nesse momento de
permanência em casa, acho que também a gente está tendo dificuldade de se concentrar e de ter sossego pela conjuntura, pela situação de risco iminente de saúde e pela falta de uma ação coerente e consciente por parte do governo. Então, assim, é bem cansativo, né? A gente está exausto mesmo, né? Mas, A gente está levando um tapa atrás do outro, às vezes, e a gente tem que respirar, né? Senão a gente também fica louco. Mas bom que você já tocou no nosso assunto, né? Nossa live hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação da educação no Brasil, principalmente os ataques que a gente está vindo sofrendo no Brasil, no estado e em âmbito municipal também. Assim, a gente, infelizmente, desde a última eleição, tem acompanhado um sucateamento do sistema de ensino, em que a gente encontra escolas prejudicadas, universidades sofrendo corte de verba e ataques às ciências humanas, ciências sociais, à pesquisa, o que inclusive culmina em uma dificuldade hoje, quando a gente pensa em pesquisas e estudos para tentar combater o coronavírus, porque a gente, infelizmente, encontra universidades que têm potencial para ajudar na busca da vacina, da medicação, porém essas universidades estão sucateadas e com falta de verba de bolsa. E aí vamos começar o nosso bate-papo, né, Lorene? A Lorene é a nossa presidente do PSOL aqui em Juiz de Fora, professora de políticas públicas, militante. É um prazer estar aqui com você hoje, dividindo esse bate-papo. Adorei quando você aceitou o convite. E eu acho que a gente vai conversar bastante hoje. A vontade é não parar, mas vamos lá, né, Lorene? Você tocou num assunto muito importante dos professores, porque a gente está numa situação em que os alunos de escolas municipais, escolas estaduais, estão naquele processo da aula online, né? Mas a falta de estrutura total. Professores que não foram treinados para dar aulas em plataformas online e alunos que não têm acesso à internet. Né? Eu peguei uns dados aqui para a gente conversar. Só em Minas, a gente tem 380 mil estudantes na rede pública estadual, só na estadual. Infelizmente, a gente sabe que a maioria desses alunos ou vai dividir o computador com a mãe, com o irmão, ou não vai ter computador, às vezes vai estar só nos dados móveis do celular. E aí, como que esse aluno vai ter acesso a essa educação? Eu peguei um dado de uma pesquisa de 2019, no final do ano, né, da TIC Domicílios, e que mostra que, entre as classes mais baixas, só 59% das casas têm acesso à internet. E aí a gente cai nessa demanda, né? A gente tem um Enem que tentou acontecer com estudantes sem acesso à aula, e a gente tem um processo de ensino à distância que não vai atingir os estudantes das classes mais baixas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, por que a gente tem visto tantos empecilhos no momento que era para a gente estar preocupado com saúde e principalmente não prejudicar esses alunos. Então, vamos por partes, né? A primeira coisa eu queria só trazer um relato, inclusive, do ponto de vista pessoal, para depois a gente entrar na materialidade da questão. Eu fiz o mestrado, ingressei no mestrado em 2004. Eu fiz 1 ano de mestrado sem ter computador. Porque eu já era professora da rede pública, eu tinha um contrato na rede estadual, um contrato na rede municipal, eu tinha 3 filhos, eu era uma pessoa divorciada, eu pagava aluguel como ainda pago, e ter um computador não estava nas minhas condições, muito menos um acesso à internet. Então, só depois que eu ganhei bolsa de pesquisa no mestrado, é que eu consegui fazer um parcelamento para comprar um PCzão, né? E colocar uma internet em casa. Então, assim, isso, uma professora, eu já dava aula, eu tinha 3 filhos. Então, você imagina, nós temos 2 problemas aí. O problema do professor, que vem tendo, historicamente, a redução do seu salário, né? A rede pública municipal e estadual hoje tem um achatamento salarial que beira a violência direta, não é nem simbólica, é concreta. E nós temos também isso colocado para os professores das universidades, né?
um regime de assalariamento rebaixado e de contratação, quer dizer, de precarização das relações de trabalho imenso, que dificulta, inclusive, para que o professor possa planejar uma compra, por exemplo, parcelada, né? Sim. Objetivamente é disso que a gente está falando. Agora, o prefeito Almas resolveu encerrar os contratos dos professores contratados, alegando que vai fazer isso para pagar o salário dos demais, o que é uma covardia, porque até uns dias atrás ele estava pensando em doar 3 milhões para as empresas de ônibus, né? E, por fim, um corte da parte do salário que não é o vencimento básico dos professores que são professores da ativa, que é o que Paulo Guedes quer fazer também com os professores das universidades, né? Alegando que a gente não está dando aula, não tem que receber, como se o professor fosse só horista. Bom, isso é para falar de quem deve estar na linha de frente da oferta desse serviço e que não vai ter as condições materiais para garantia da oferta desse serviço, porque você vai ter que pensar se você vai comer ou vai pagar a banda larga da internet privada, sua, que o governo não está disponibilizando, porque isso entra no pacote das condições de trabalho. Agora, vamos falar dos nossos alunos. Os nossos alunos que vivem uma situação em que muitas vezes estão lidando com a morte direta, porque nós temos um sistema de saúde completamente paralisado, que já vinha em crise, sucateado, entregue à gestão privada através de OAS em alguns estados, né? Com contratação de serviço precário, com os enfermeiros, médicos, auxiliares, tendo que virar turno para poder pagar suas contas, né? Que não tem sequer um equipamento de segurança adequado, né? Que as pessoas estão morrendo na porta ou estão morrendo sem conseguir chegar no hospital. Os alunos estão enfrentando isso. Então, objetivamente, quais as condições reais, do ponto de vista material ou do ponto de vista emocional e psicológico, esses estudantes têm, de fato, de dar conta de um aprendizado formal, né? E, além de tudo, a que serve esse aprendizado formal dessa maneira, com esse conteúdo? Acho que é o momento da gente parar e considerar que a gente está vivendo um momento de excepcionalidade e tratar esse momento como tal. Se é um momento de excepcionalidade, se tudo está meio que em suspenso por causa disso, então vamos parar, vamos rever o que a gente está fazendo. Por que a gente tem que fazer o Enem no prazo? Por que a gente precisa que o menino termine o ano, termine o ensino médio agora? A pressa é para quê, afinal? Para onde nós estamos indo? Se não tem nem garantia de que vai ter emprego amanhã, porque as empresas estão demitindo, né? Então, por que urgência? E aí, isso começa a apontar para a gente algo que aparece na reunião presidencial do dia 22 de abril, na fala de Ricardo Salles, que sem nenhum pudor abre a boca para dizer algo do tamanho da pornografia, que é: vamos aproveitar que a imprensa está toda prestando atenção no coronavírus e vamos aprovar tudo de boiada. De onde a gente chega à conclusão de que o não enfrentamento da pandemia abre a possibilidade de se aprovar toda e qualquer violência, todo e qualquer pecado desse governo em relação aos direitos daqueles que trabalham, inclusive o ataque à educação, que é de extremo interesse de grandes corporações internacionais que vão abocanhar mais uma fatia do fundo público, né? Através da venda de equipamentos, de softwares, de implantação de cabo de internet, de rede, entendeu? Quer dizer, tem toda uma parafernália material que pode ser comprado, inclusive, com o argumento da emergência, da urgência, sem licitação, e que vai atender aos interesses das empresas. Isso para não falar na dimensão pedagógica. Porque educação à distância não é educação, é um arremedo de oferta de um serviço que exige uma relação presencial, uma dimensão afetiva, a possibilidade de você estar atenta a outros elementos no comportamento do aluno. Quando a gente está numa sala de aula da educação básica, a gente não está só ensinando 2 mais 2 igual a 4. Eu olho para a cara do menino e vejo se ele está aprendendo, vejo que o outro está disperso, eu vejo que o outro faz um comentário que não foi muito adequado, porque ele não respeitou o colega. Então a gente para e reorganiza aquilo.
Tem uma série de elementos que compõem o ato de ensinar e a relação do processo educativo que se perdem no momento da educação à distância. E a gente tem tido experiências em outros países que mostram o fracasso disso. Sim, a gente perde toda a construção social do ensino, né? Porque a gente não constrói só a parte técnica, a gente constrói a formação daquele aluno, a gente trabalha com um processo pedagógico. A gente, inclusive, muitos professores, eu já dei aula de redação, mas era para adolescente, mas a gente acompanha, inclusive, até as relações familiares. Eles chegam para o professor quando eles têm esse processo de intimidade, de confiança, e a gente tem acesso a uma formação psicológica, uma formação pessoal dessa criança, desse estudante. Então, tudo isso se perde a partir do momento que nem você falou, que há um processo de pressa, de correria, para poder cumprir prazos, sem levar, inclusive, em consideração até a saúde mental desses estudantes, né? A gente você falou do ensino básico. Outro fator também que está incluso, não só na falta de internet que essas crianças estão tendo, falta de plataforma para estudar, a situação da merenda. Porque muitas crianças precisam da merenda escolar, às vezes por ser a única refeição do dia. E a gente tem 39... Exatamente, porque os pais estão desempregados, os pais estão na fila ainda da análise do auxílio emergencial. Só de estudante de ensino básico no Brasil, a gente tem 39 milhões. Imagina a quantidade de aluno que não está ainda tendo que lidar com essa demanda e procurar algum jeito de ter aula para não perder um ano. Uhum. E agora, o que a gente vê é que existe essa pressa para certificar e mandar embora. A ideia é essa, é reduzir custo e manter o fluxo, entre aspas, da produção de uma mão de obra que interessa que seja formada com baixa qualificação. Isso para qualquer nível, inclusive para o superior, né? Porque, veja, a gente já vem há algum tempo trabalhando com a ideia de que nós vamos vender material, vamos exportar produtos de baixo valor agregado, com pouco beneficiamento industrial, né? A gente vende óleo bruto do petróleo, a gente vende minério bruto, a gente vende cana, a gente vende soja. Quer dizer, a gente virou uma grande plantation, né? Lembrando aí das nossas aulas de Brasil colonial, né? Bom, para esse tipo de produção, você não precisa de muita mão de obra qualificada. Então, dentro da lógica do mercado, o que se pretende já que nós estamos subordinando ainda mais a economia brasileira aos interesses do mercado internacional e aprofundando a dependência desse mercado, nós não precisamos de mão de obra qualificada. A gente pode simplificar os processos de formação. Então, nós vamos desqualificar a escola e nós vamos desqualificar a universidade. Lembrando que a universidade pública hoje é responsável por mais de 90% de toda a pesquisa que é produzida no Brasil, né? E que foram as universidades que saíram na linha de frente para a produção de máscara, de equipamentos básicos de segurança, de ventiladores, de respiradores, que chegavam a custar, inclusive, menos de 1/3 do valor dos materiais importados, né? O que a gente teve foi uma opção política de não investir nisso e de não dar visibilidade a essas tarefas importantíssimas que a universidade está cumprindo, mesmo com corte de bolsas. Como nós vimos recentemente também naquela manifestação que teve dos enfermeiros no Planalto, também teve de estudantes que são residentes, que vivem com a bolsa da residência e que tiveram a sua bolsa de residência cortada, né? Ou dos pesquisadores que trabalham com Átila Yamarino, que são pesquisadores doutores, né, doutorandos, que tinham bolsa de pesquisa para estar trabalhando com a pesquisa do vírus e tiveram as bolsas cortadas. Então, o que nós temos é um ataque, uma destruição da educação de conjunto. Porque entendendo que a educação é estratégica como parte de um projeto de desenvolvimento, ela não é o mais importante, mas ela é fundamental e você tem que analisar casado, né? Quando você tem um modelo de desenvolvimento econômico
que abre mão dos processos de desenvolvimento autônomo, independente, com produção robusta de conhecimento, você pode desmontar tudo isso e entregar isso para a exploração privada. Exato. E você escalona os processos de formação. Quem puder, paga. E vai ter os melhores postos de trabalho, que vão ser poucos mesmo. Mas aí eu posso dizer que a culpa é de quem não aproveitou a oportunidade, quem não se empenhou, quem não foi criativo, quem escolheu errado, quem não foi empreendedor. Eu posso jogar para as pessoas a responsabilidade daquilo que é uma opção política e que é o que está sendo feito mais uma vez no Brasil hoje. É uma meritocracia maquiada de incentivo, né? É a própria propaganda do Enem. Você tem o seu recurso, usa os livros que você tem em casa, usa o seu celular, e aí você vê um puta no iPhone, todo um equipamento para fazer o vídeo. Usa isso e usa aquilo, porque você não pode parar, sua educação não pode parar, como se não tivesse várias coisas por trás da situação. Você tocou num ponto, Lorene, das bolsas, né? Como que a gente tem sentido agora no setor de saúde todo esse corte. E não só no setor de saúde. Eu não vou nem falar do governo inteiro, vou falar só dos últimos 5 meses. E aí é também um relato pessoal. A CAPES sofreu cortes no início do ano. Inclusive, eu perdi a minha bolsa de mestrado, depois ela voltou, porque eles revogaram a portaria e tal, mas eu faço parte das pessoas que sofreram esse corte da CAPES esse ano. Há umas 4 semanas, o nosso presidente, né, ele tirou a concessão de bolsas das ciências humanas, do CNPq. Ele simplesmente tirou, e não é a primeira vez que a gente vê ataques dele às ciências humanas, às ciências sociais, inclusive no currículo escolar da educação básica, da educação do ensino médio, e agora ele pega e faz esse corte, né? E você, Lorene, que tem essa experiência dentro do ensino superior, por que a gente vê esse governo que se mostra conservador, que se mostra com traços fascistas, por que eles tendem a perseguir tanto esse processo de ensino das ciências humanas, esse desenvolvimento das ciências sociais? Vou responder apresentando alguns elementos, tá? Tá. O MEC, como MEC, nasceu em 1930. Vamos lembrar que em 29 a gente tem uma crise das bolsas, né? Uma crise de especulação financeira, tem uma quebra da Bolsa de Nova York que mostra, mais uma vez, a falência dos mecanismos de especulação que estavam já se tornando internacionais. Aí a gente tem uma fuga de capitais, os dinheiros estrangeiros vão embora para os seus países, e aí, no Brasil, fica aquela situação, um vazio de investimento. O que a gente vai fazer? Getúlio Vargas diz, a gente tem que investir em mercado interno. Dá uma crise danada para ele conseguir fazer isso, porque a gente tem uma elite financeira conservadora, autoritária, violenta, sanguinária, que tem sua base, sua matriz lá na escravidão, né? No tráfico negreiro. Essa galera rompe, racha, e para conseguir implantar esse projeto que o Getúlio Vargas queria, a gente tem uma revolução pelo alto, a Revolução de 30. Uma briga entre as comadres lá em cima, né? Muito bem. Em 1930, nasce o MEC. Em 34, a Universidade Brasileira. A Universidade Federal do Brasil, né, do estado da Guanabara, lá, e a USP, no mesmo ano. Em 51, o CNPq e a CAPES, e assim por diante. Eu estou chamando a atenção disso porque é justamente o período em que a gente tem a substituição de importações, o desenvolvimento de um mercado interno, a necessidade de fortalecer essa economia do ponto de vista interno e na relação com os mercados internacionais, e um projeto de desenvolvimento, que vai ser interrompido com o golpe empresarial militar civil de 64. Tudo isso que eu falei para você é história. E tudo isso diz respeito aos nossos processos de desenvolvimento que nos trazem até esse momento, em que eu disse a você, olha, nós estamos apostando no modelo de desenvolvimento subordinado, não interessa ter educação, não interessa ter pesquisa, eles estão entregando a nossa cabeça numa bandeja para o mercado internacional. Isso quem explica é a sociologia, é a ciência política, é a geopolítica e, portanto, a geografia, é a história.
Quem me dá as ferramentas para pensar esses elementos, do ponto de vista dessas disciplinas, ou do ponto de vista mais amplo da estruturação do pensamento, é a filosofia. A quem interessa que se estude as ciências sociais e as ciências humanas? Não aos empresários. Não é à toa que nós chegamos nesse momento com um monte de mentiras sendo divulgadas como fake news, porque fake news é notícia falsa. Notícia falsa não existe, o que existe é mentira. Né? Uma notícia Vamos colocar nome, né? Uma notícia é notícia se ela te informa dos fatos tais quais são. Se não existe fato tal qual é, o que tem é uma mentira. Né? Então não tem notícia. Enfim, não é à toa que a gente chega neste momento com essa barbaridade que é notícia falsa, né? Com as pessoas acreditando em qualquer coisa, porque não são capazes de fazer uma reconstrução histórica e juntar os fatos diante de um conjunto de informações. Essas são operações lógicas que eu desenvolvo a partir do momento que eu me aproprio do conhecimento. Né? A gente tem uma distinção em relação à técnica. Técnica para a burguesia, para o empresariado, para o governo, é quando você sabe usar uns instrumentos. Né? Aprende. Eu pego isso aqui e aplico ali. Para nós, técnica não é isso. Para nós, técnica é uma ferramenta mental. São instrumentos através dos quais você estrutura o pensar. Você analisa a realidade e age sobre ele. Então, para nós, conhecimento científico é técnica. O que acontece quando tiram da gente conhecimento científico? A gente fica sem as ferramentas para pensar. Então, isso é algo que também é muito importante. Existe um processo de embrutecimento e de perda de conhecimento muito significativo nos últimos anos no Brasil, que acompanha o desmonte da educação básica, a destruição da carreira docente e a sua precarização, né? E que agora se abate sobre a universidade pública, com essas características que você destacou. E eu tenho alguns dados também que depois a gente pode colocar aqui, se for o caso. Opa, super acho importante. Lorena, você falou uma coisa interessante que me voltou um pouco ao que a gente estava falando. Não estou te ouvindo. Enem, né? Melhorou? Melhorou. Você falou da falta de interesse, né, atual para... Peraí, tá carregando sua internet. Aham. Deu para me ouvir agora. Você falou em relação da falta de interesse atual por esses estudos, né? E aí me veio, eu não sei se você tem essa sensação, se as pessoas que estão aqui acompanhando têm essa sensação, às vezes seja até inocência minha comentar, mas às vezes eu tenho a sensação de que houve uma pressão para que não fosse adiado o Enem exatamente por isso também. Para que fosse retirada uma massa de estudantes que precisam do Enem, porque é a única forma de ter acesso ao ensino superior de qualidade, e reduzir, inclusive, até a massa de pessoas de classes mais baixas com uma chance de ascensão social, de ascensão econômica, né? Que é uma coisa que a gente vem escutando muito desde a época do governo Lula, que e a famosa piadinha que a gente escuta em mercado, na rua. Agora todo mundo tem faculdade, agora o pobre tem faculdade, antes não tinha. Então eu tenho essa sensação também, que pode ser até superficial o que eu estou falando, mas eu tenho essa sensação de que foi uma forma também, uma tentativa de tirar uma massa de gente que poderia ter acesso ao ensino superior, mas que a gente percebe que um governo elitista não quer que esteja lá. Então vamos por partes, né? Eu tenho todo acordo com a avaliação. Só quero relembrar que, tanto do ponto de vista do movimento estudantil, quanto do ponto de vista dos professores, desde o processo de redemocratização que a gente luta... Fecha a porta, por favor. Que a gente luta por democratização do acesso ao ensino superior. Então, em primeiro lugar, o fato de que nós temos mais filhos de trabalhadores na universidade é fruto de uma luta histórica do movimento estudantil e do movimento docente. Primeira coisa. A segunda coisa é que nessa disputa, né, a gente sempre sofreu pressão por parte do empresariado. Né? Existe plano de privatização da universidade pública desde 1968, desde a reforma de 68 dentro da ditadura. Né? Nós estamos chegando em 2020 com um governo que pode vir a fazer isso. E por quê? Porque levaram 50 anos desmoralizando, falando mal, tentando destruir de todas as formas a universidade pública. Mas também porque hoje
uma parcela expressiva da classe trabalhadora não acessa essa universidade, né? Por conta de algumas reformas que foram ampliando o acesso, mas no ensino privado. E o ensino privado não oferece nem a pesquisa e nem a extensão. E eu posso falar isso com tranquilidade porque eu dei aula no ensino privado, superior, né? A experiência que se tem é um arremedo de TCC, que se faz. Não, você não tem a experiência da pesquisa em si. Os professores não precisam fazer pesquisa e não precisam ter grupos de pesquisa, salvo as PUCs da vida, o Instituto Mackenzie, em São Paulo, que é onde estuda a elite, né? Quando em 2007 a gente tem a reforma universitária com o Lula, a gente tem um combo, que é o ProUni, o Reúne e o FIES. Se é verdade que o Reúne colocou mais estudantes na universidade pública, também é verdade que com o ProUni e o FIES, a gente atingiu quase 80% de todos os estudantes de ensino superior nas instituições privadas. E boa parte deles no formato educação à distância. Que já dei aula na educação à distância superior, posso dizer para você que, para mim, parece EJA do ensino superior. Porque a quantidade de conhecimento que a gente consegue passar é muito reduzida, é muito restrita. E isso também é um problema, porque a forma não está dissociada do conteúdo. Se o formato é estreito, eu tenho uma quantidade, uma qualidade menor, mais estreita desse conteúdo. Bom, com o ProUni, a gente teve, na verdade, o perdão de 2,5 bilhões de dívidas das instituições privadas de ensino superior que foram trocadas por bolsas nessas instituições, né? De 2005 até 2019, o ensino superior perdeu 56% do seu orçamento. Tá? E isso acompanhou também a educação em geral, a educação básica. Na educação básica, nós saímos de... Na educação em geral, nós saímos de 11,3 bilhões de investimentos para 4,9 bilhões. Com o Jair, nós chegamos ao corte de 54% daqueles que sobraram da educação básica, tá? E no MEC, em geral, perdeu-se 50%. Saímos de 4,25 bilhões para 2,20 bilhões. E vai aumentar, se nada for feito. Porque o que interessa é realmente terminar com o restinho de gratuidade, universalidade, qualidade, autonomia, que permite que a gente ensine de maneira crítica a enxergar a realidade, enxergar o Brasil e fazer pesquisa robusta de qualidade. O projeto do Futurice previa a privatização por dentro, com a entrega da nossa administração para organizações sociais. Vamos lembrar o que é o Hospital de Campanha do Rio de Janeiro, que está lá montadinho, que não tem medicamento, que não tem ventilação, que não tem remédio para dor, para entubar o paciente, nada disso. Mas juram que foi entregue. Onde está isso? Né? Ou então aquele hospital de Santa Cruz, no Rio, que atendeu a família Huck, que perdeu 7 bebês recém-nascidos em uma semana, um índice absurdo para qualquer país subdesenvolvido, pobre, o que for, né? E que descobriram que é porque a família, que era proprietária da organização social que geria o hospital, estava desviando material, inclusive ataduras e seringas, para cuidar dos cavalos de raça deles no Aras. Então isso é a falência da educação e da saúde que está sendo entregue para a exploração de pessoas que não têm nenhum critério, nenhum tipo de respeito ao serviço público, né? E num país que abriu mão de ter um desenvolvimento próprio, então não quer fazer pesquisa também. Vão começar cortando das humanidades, mas daqui a pouco vão entregar os nossos laboratórios, construídos com recursos públicos, dos impostos, da massa de trabalhadores, que muitas vezes não podem atravessar o portão da universidade para estudar, mas que esperam receber o retorno através das nossas pesquisas, né? Esses laboratórios vão ser entregues para empresas privadas, tanto nacionais quanto internacionais. E a gente vai descobrir, como o presidente da França descobriu, que o laboratório que está desenvolvendo a vacina lá pode vendê-la para quem pagar mais. E os Estados Unidos querem comprar. Aí o Macron, que é de direita, que é um banqueiro, descobriu que a universidade pública não devia ter pesquisa privada. Ele disse isso.
Estão começando a descobrir isso. Ou como Rodrigo Maia, que, nossa, eu queria privatizar o SUS, agora eu vi a importância, né? É a falência fabricada diariamente daquilo que é o que a gente tem de excelência no país e que é o que a maioria da população acessa ainda como direito, né? Educação e saúde, principalmente, porque a Previdência eles já conseguiram jogar para o ralo, agora a gente vai ter que quase que fazer uma guerra para conseguir recuperar, né? Sim, você mencionou o processo da relação da educação com a saúde e me veio os hospitais universitários. Talvez a Sim. gente tivesse tido durante esses anos, com todos esses cortes que você mencionou, se nós tivéssemos tido um investimento, hoje os hospitais universitários poderiam ser hospitais que tivessem mais respiradores, mais leitos, poderiam ser destaque nesse combate, nesse momento, e talvez a gente não precisasse tanto de hospitais de campanha. Então a gente está começando a sentir ruir todo esse dominó, esse efeito dominó que a gente vem acompanhando nos últimos anos. E a gente indo para as ruas, brigando pela educação e sentindo cada vez mais um boicote do poder público. Os hospitais de campanha, a gente tem que pensar duas coisas. Os hospitais universitários, eles estão na linha de frente e estão conseguindo fazer um combate muito eficiente. Porque justamente tem os profissionais mais qualificados, né? Mais qualificados por quê? Porque além de serem os profissionais formados com qualidade, eles estão ali também num hospital que é um hospital escola. Ali se desenvolve a pesquisa, ali se aprimoram os procedimentos, né? Então, nesse sentido, eles são os de excelência, estão ali, né? O problema é que não há hospital que faça milagre se você não tem uma política de intervenção adequada, que seria isolamento social, que seria testagem em massa, que seria você, inclusive, tentar fazer logo no início o percurso de quais são os contatos que aquela pessoa que está contaminada teve, né? E a gente teve um enfrentamento eficiente, inclusive em países com realidades econômicas muito distintas, né? A Nova Zelândia deu aula, a Alemanha deu aula, mas o Vietnã também deu aula e Cuba também, né? Assim como Uruguai e Argentina. Então, são regimes políticos diferentes, relações econômicas diferentes, inserção em termos de país rico e pobre diferentes, mas que mostraram eficiência porque seguiram um protocolo básico adequado. Eu tenho dito, e aí o hospital de campanha também entra nessa conta do favorecimento dos amigos. Porque se o hospital público colapsa, e já estava colapsando, né? A crise da saúde no Rio de Janeiro era fratura exposta, né? Se eu deixo degradar a saúde pública, eu posso montar um hospital de campanha na correria, comprar tudo rápido, sem precisar de muita licitação. Está aí agora o desafeto de Bolsonaro tendo a casa sendo visitada pela Polícia Federal, o Itzel no Rio, né? Por conta justamente de respiradores. E depois que esse hospital cumprir a sua função, ele pode ser desmontado e levado para onde se quiser. Então, mais uma vez, o que está em questão é a prerrogativa do econômico, e o econômico não é uma coisa descarnada. Ele tem carne, osso, perfume francês, joias caras, certidão de nascimento com pedigree e código de endereçamento postal nos melhores bairros e mais refinados bairros do país, né? Ela também entra na conta desse manejo da pandemia. E é por isso que eu tenho dito que no Brasil o que a gente tem não é uma incompetência em relação à pandemia. Não é um governo burro, chucro, negacionista. É uma forma, é uma estratégia de manejo da pandemia que cumpre um papel político muito importante. É uma aposta muito alta que o governo está fazendo. Mas ele acredita mesmo que ele pode iludir o nosso povo por mais tempo, dizendo que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, porque é uma fatalidade, porque não pôde usar cloroquina, porque não sei o quê. Está apostando no caos. Vamos todos juntos para o inferno. Vamos ver como é que a gente sai dele. Sim. Em relação à cloroquina, até essa defesa dele em relação a esse medicamento mostra o descaso que ele tem com a pesquisa, porque os pesquisadores estão... Melhorou?
Eu esqueço, deixei lá embaixo. Até essa defesa a esse medicamento, essa substância, é uma demonstração de ataque à pesquisa, né? De desmantelamento, porque os pesquisadores, os médicos estão alertando sobre isso e ele continua batendo nessa tecla, mesmo sabendo dos riscos. Você falou que trouxe dados, Lorena, eu estou curiosa. Não, era basicamente esses percentuais de perda de investimento, que a nossa live começou falando do corte, né? Uhum. Na educação. E aí a gente trouxe esses percentuais de quanto que foram sendo perdidos ao longo dos anos. Em relação à cloroquina, eu queria só fazer um parêntese. Dizer, vários países proibiram o uso, né? A própria Organização Mundial de Saúde não recomenda, e Cuba conseguiu tratar os seus pacientes sem ter acesso a nenhum equipamento, porque houve bloqueio, né, por parte dos Estados Unidos, e porque compôs um conjunto de tratamentos que deram suporte aos organismos, né, aos corpos, para que eles conseguissem superar esse ataque viral, que não compôs necessariamente com a cloroquina, ao contrário. Porque também houve fake news dizendo que os lugares onde estava sendo feito o tratamento, estava sendo bem sucedido, era com cloroquina, não era. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração essas coisas, que mesmo em situações de extrema carência de recursos, e recursos materiais mesmo, né? Acesso a medicamentos, equipamento de segurança, enfim, os ventiladores, os respiradores que não chegaram a Cuba, mesmo nessas condições de extrema restrição, foi possível fazer um enfrentamento em que o humano estava à frente. Né? Só para ressaltar que realmente nós estamos passando por uma situação em que a opção é a opção de nos matar e de aproveitar o nosso desespero com a morte iminente para destruir a educação, destruir a saúde, destruir os poucos direitos que restam aos trabalhadores desse país, subordinando ainda mais a nossa população a esses interesses que são interesses externos, né? Mas não só. Nós temos 5 bancos que tiveram agora, dentro da pandemia, um lucro de 7 trilhões e 400 bilhões de reais, maior do que o nosso atual PIB. Lembrando que o governo doou 1 trilhão e 200 bilhões para esses bancos, que sequer abrem linha de créditos para os pequenos e médios empresários, alegando que eles não têm faturamento. Mas, ora, eles não têm faturamento porque não estão vendendo, né? E esse dinheiro foi parar na mão dos bancos. 1 trilhão era o que se pretendia economizar com a reforma da Previdência, em 10 anos. O que mostra que não havia problemas com a Previdência e que o problema nunca foi dinheiro, né? Bom, em relação à rede básica, nós temos 14 estados hoje utilizando educação à distância. E as crianças estão enlouquecidas, os pais estão enlouquecidos, os professores estão enlouquecidos, né? E os estudantes não aprendem, como não aprenderam em Portugal, como não aprendem em Nova York, como não aprendem em Paris, porque existe uma desumanização nesse processo de interação. Isso aqui é uma coisa, é um contato momentâneo, imediato, com pacote de informações, é papum, é dinâmico. Outra coisa é você transformar algo que é um equipamento numa forma de ensinar e fazer isso constantemente. Isso desumaniza o processo. E não há ser humano que suporte isso, né? Além disso, nós temos algumas grandes empresas interessadas nesse processo. Google, Microsoft, Facebook. Se vocês se lembram, o Facebook estava envolvido no escândalo da Cambridge Analytica, que era justamente a transferência de dados, de perfis, de gostos, de consumo, de comportamento, para empresas que faziam perfis políticos e utilizavam isso para modificar padrões de comportamento eleitoral, né? Bom, Google e Microsoft, na verdade, quem controla Google é a Alphabet. Isso são dados de pesquisa de um grupo de pesquisa lá da Federal de Santa Catarina. Estão fazendo esse levantamento. Tem conversado com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para oferecer serviços e os perfis dos usuários desses serviços.
querem oferecer educação à distância e atendimento médico, clínico, né, imediato, assim, naqueles primeiros contatos clínicos, à distância. Não querem utilizar dinheiro e nem cartão de crédito para não ter contágio. Então você vai fazer tudo virtualmente. Os caras vão saber tudo de você, inclusive quanto que tu tem na conta de banco ou não. E todos esses dados que forem levantados e que transitarem pelos aplicativos e pelos suportes técnicos dessas grandes empresas vão ser armazenados. Eles vão saber mais de você do que você mesmo. Isso pode ser vendido e oferecido para departamentos de defesa, dentro do país e fora dele. Como a Uber já faz, porque tem um mapeamento do trânsito das cidades. E, por exemplo, há pouco tempo atrás queriam vender para a prefeitura de Boston o mapeamento. Então, é mais uma forma de ter acesso aos fundos públicos, né? E nós nos subordinarmos aos interesses do grande capital. No Brasil, algumas fundações já estão mostrando interesse. Uma delas, a Fundação Lehman, de um dos bilionários deste país, que é Paul Lehman, dono da Ambev. Estão com uma voracidade enorme sobre os processos de gestão do trabalho do professor e sobre a oferta desses equipamentos, né, e desses aplicativos. E o que mais me incomoda é que, mais uma vez, nada disso está sendo discutido. O que está sendo discutido é que o professor não está preparado para dar aulas com tecnologias de comunicação e informação, como se isso fosse a quinta essência e a oitava maravilha do mundo. Isso é uma ferramenta que pode ser utilizada ou não, de acordo com as necessidades. Mas não pode ser transformada em uma modalidade e muito menos em uma estratégia de gestão do trabalho. Porque isso vai levar a uma exploração maior do nosso trabalho e não vai oferecer ensino de qualidade para os estudantes. E vai nos deixar reféns dessas grandes corporações e de seus interesses. Sim. Lorene, infelizmente, né? O Instagram fica cortando a gente, que a vontade é ficar batendo papo aqui horas e horas sobre o assunto, que é um assunto hiper necessário. Eu queria te agradecer a sua participação. Eu acho que futuramente a gente tem que fazer mais debates assim sobre educação, sobre cortes públicos. E já sinta-se convidada para isso. Vamos marcar mais um bate-papo. E eu queria agradecer a você pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Papo de Minas é um barato, é maravilhoso. Super feliz que você tenha essa iniciativa e a gente está junto sempre, porque ninguém solta a mão de ninguém e uma hora a gente vence, a gente encontra a brecha e vai para frente, para cima deles com tudo. Fora Bolsonaro, exatamente. Fora Mourão, fora Bolsonaro. Viva a educação pública, viva as mulheres, viva o Papo de Minas. E proteja a nossa educação, porque assim, a gente precisa sempre proteger ela a unhas e dentes. Eu quero agradecer a galera que participou também. Eu vou deixar salva a nossa live. Vamos postar aqui, vamos postar na página do pessoal Juiz de Fora. E muito obrigada. Beijo, pessoal. Beijo.